E se você fosse lançado nos lugares mais perigosos da Terra, onde a própria natureza conspira contra sua sobrevivência, com ilhas infestadas de cobras venenosas, calor extremo, selvas implacáveis, povos que rejeitam qualquer contato humano e montanhas onde cada passo pode ser o último? Esses lugares existem. Hoje você vai entender por que sair vivo deles é quase impossível. Então, já deixa aí o seu like, inscreve no canal e vamos para o vídeo. Imagine um lugar tão mortal que os corpos dos que tentaram vencê-lo permanecem lá, congelados no tempo, servindo como marcos para o próximo corajoso. Esse paraíso congelado é o sonho de muitos aventureiros, até o momento em que a escalada começa, pois, à medida que se avança, o oxigênio fica mais escasso e pode causar a sensação de estar se afogando no seco. Devido a isso, o corpo começa a falhar, apresentando tontura e confusão mental. Isso sem falar do frio, que pode chegar a 60 graus negativos, com ventos de até 160 km por hora, resultando em uma formação de cristais de gelo que queimam a pele, causam necrose nos dedos, nariz e orelhas, e podem levar à hipotermia em minutos. Mas não para por aí, pois a falta de oxigênio pode causar edema cerebral e pulmonar, condições fatais que matam rápido e silenciosamente. Isso, a área acima dos 8.000 metros é chamada de Zona da Morte, e aproximadamente 330 pessoas já perderam a vida tentando alcançar o topo, e muitos dos seus corpos continuam lá, congelados, servindo como aviso para quem ousa tentar. E um deles até ficou famoso, conhecido como Green Boots, apelido dado a um alpinista cujos restos mortais ficaram por anos visíveis em uma caverna ao lado da trilha, servindo para muitos como um guia silencioso, e para outros como um lembrete de que, no Everest, qualquer erro pode ser o último. Mas existem lugares que nem mesmo seu corpo restará para ser lembrado, pois serpentes silenciosas e mortais estão presentes em cada metro quadrado, e se a mordida venenosa não for o fim, o solo ou o oceano cuidará do restante. Situada a aproximadamente 35 km da costa sul de São Paulo, a Ilha das Cobras, oficialmente conhecida como Ilha da Queimada Grande, é um paraíso para as cobras e talvez para sua sogra, mas não para você, pois abriga a maior concentração de serpentes por metro quadrado do mundo, com estudos indicando que aproximadamente 15.000 serpentes habitam no local, principalmente a Jararaca ilhoa, uma das cobras mais venenosas do planeta, com um veneno que não apenas paralisa os músculos, mas também dissolve tecidos, provocando necrose e, em casos graves, mata em poucas horas. E, para piorar, em média, você levaria de 5 a 7 horas para chegar até um hospital equipado. Porém, não se preocupe, atualmente não há registros de morte na ilha. Mas isso é devido às rigorosas restrições de acesso impostas pelo Brasil, que limitam a entrada apenas a pesquisadores autorizados. Bem, eu não sei você, eu nem queria ir lá mesmo. Talvez você prefira algo mais tradicional. Então, decide fazer um safari, mas tem o azar de escolher uma agência clandestina. Eu deixo a deriva. À primeira vista, parece um cenário do Rei Leão. Céu limpo, vastidão dourada e a natureza em festa. Mas não se engane, pois aqui você não está no topo da cadeia alimentar, estando mais para um iFood importado. Pois a savana africana abriga alguns dos animais mais perigosos do planeta, como leões, hienas, leopardos, búfalos, crocodilos e o recordista de mortes humanas, o hipopótamo, que é um animal territorial e agressivo, com histórico de virar barcos e até mesmo atacar em terra firme. Caso pegue uma pessoa, ele morde com tanta força que é suficiente para parti-lo ao meio. Afinal, se ele encara um crocodilo do Nilo, quem é você nesse jogo?
Agora, pense bem. Se você estiver perdido na savana, seu maior perigo é o que você não vê, pois provavelmente está sendo caçado, podendo ser surpreendido por uma leoa, uma hiena ou um leopardo a qualquer momento. Mas, mesmo que você não seja atacado, ainda vai enfrentar o calor escaldante que pode chegar a 40 graus e provocar rápida desidratação. E, se por azar a sua água acabar, vai ter que encarar o rio, com grande chance de ter um crocodilo te esperando na margem. Porém, não se engane, essa espécie é tão adaptada a predar humanos que são até mesmo atraídos por choros de bebês desesperados. Aliás, segundo alguns estudos, eles mostraram que são até melhores do que humanos em identificar níveis de estresse no choro de bebês, assimilando o estresse com a facilidade da presa. E é nesse ponto que você percebe que está sozinho, em direção, no meio de centenas de quilômetros de mata seca, sem sombra e cercado por predadores noturnos, com um instinto afiado que os fará detectar rapidamente se você começar a andar cambaleando, mostrar sinais de exaustão, tontura, sede extrema ou pior, se machucar. Aí é o fim, pois os predadores preferem presas fáceis, pois evoluíram para evitar o combate, sabendo que, se estiverem machucados, também serão predados. Bem, eu não sei vocês, mas só de falar em um calorão de 40 graus já me deu sede. Então, por que não visitar um lago? O Lago Natron, oeste da Tanzânia, parece um cenário alienígena, com águas vermelhas como sangue, margens cobertas por crostas de sal e um calor de mais de 40 graus. Mas o visual bonito esconde um perigo real, pois suas águas são extremamente alcalinas, com pH entre 9 e 10,5, e são cheias de carbonato de sódio, o mesmo usado para a limpeza pesada. O cheiro lembra amônia pura, e o contato com a pele causa queimaduras químicas, bolhas e ardência intensa. Mas não para por aí, pois os vapores liberados pelo lago também são perigosos e, se inalados, causam falta de ar, irritação nos olhos, tontura e até desmaios. E, se alguém tiver o azar de cair lá, o estrago vai além da pele, dado que o líquido ataca por dentro, queimando esôfago e pulmões como se fosse um produto corrosivo engolido direto da embalagem. Além do mais, some isso com a água quente e o corpo perdendo líquidos rapidamente, gerando consequentemente uma hipertermia que causa alucinações e colapso dos órgãos internos. E aí é o fim da linha. Mas, ironicamente, o Lago Natron ainda tem um lado artístico e bizarro, pois ele mumifica os corpos. Isso mesmo, o carbonato de sódio preserva os cadáveres, deixando-os como estátuas petrificadas, um último suspiro congelado. Porém, mesmo assim, a vida persiste ali, e algumas algas holófitas que tingem a água de vermelho e flamingos menores que criam seus filhotes nas ilhas de sal, como se nada estivesse acontecendo, chamam esse lugar de lar, um verdadeiro milagre da natureza e um baita lugar para evitar, a não ser que você queira ser mais uma estátua desse Museu da Morte. Então, se você estiver pensando em visitar o lago para se refrescar, obviamente tome muito cuidado, a menos que você seja um flamingo. Sendo assim, vamos para um lugar mais calmo, longe da natureza selvagem, uma ilhazinha paradisíaca no meio do Oceano Índico, areia branca, oceano azul, vegetação verdejante, perfeita para esquecer dos problemas. Você vai pensar que está em Maldivas, até você virar o almoço de algum nativo canibal. A ilha Sentinela do Norte, no arquipélago de Andamão, é o lar dos sentinelês, um povo isolado que vive à margem da civilização há mais de 60 mil anos. Literalmente, eles não querem papo, não querem ajuda, e se você aparecer por lá, vai ser recebido com lanças antes mesmo de pisar na areia. O governo indiano
declarou a ilha uma zona restrita desde 1956, com uma área de exclusão de 5 quilômetros ao redor da ilha. Mas, obviamente, não impediu almas corajosas ou tolas, julgue como quiser, de tentarem contato pacífico. Já mandaram comidas, presentes, antropólogos, e o resultado? Gente morta, helicóptero flechado e fuga em pânico. Novamente a história se repetiu, e em 2018 a história ganhou um novo capítulo trágico, pois o missionário americano John Allen Joe tentou evangelizar os sentineleses. Ele foi, infelizmente, atingido por flechas antes mesmo de terminar a pregação. E, segundo alguns relatos e rumores, seu corpo foi visto sendo arrastado para a praia e enterrado pelos nativos. Ninguém sabe se ele virou alimento ou símbolo, mas uma coisa é certa, ele não saiu vivo dali. Bem, infelizmente, esse evento trágico com o missionário reacendeu o debate sobre os limites entre fé e respeito cultural, e levou o governo indiano a reforçar ainda mais o isolamento da ilha. Hoje, qualquer aproximação é ilegal e não existe resgate se algo der errado. Bem, a ilha é linda, parece um paraíso, mas também é um dos últimos lugares do planeta onde o ser humano ainda é caçado por outro ser humano. Sabe o pior? Eles não enterram, eles não devolvem um corpo, eles não avisam a ONU, você simplesmente desaparece. Mas assim, já que estamos falando de lugares paradisíacos, trago um bônus para vocês que ficaram até aqui, bônus americano. Convido a viajar para a terra do cinema, ao comprar as paradisíacas, cidades cinematográficas e uma natureza que atrai turistas dispostos a viver aventuras que podem ser a última, caso se percam no local errado. Bem, meu querido sobrevivente, se você chegou até aqui, ajude o canal a não morrer no deserto também. Deixa o like no vídeo, se inscreve e ativa o sino. Vai por mim, isso é mais fácil que cruzar a savana fugindo de um leão. Agora, me diz, você já sentiu aquele medo silencioso de estar sozinho, sem ninguém por perto? Agora imagine isso sob um sol de 50 graus, sem água, com o chão fervendo sob os seus pés e abutres circulando lá no alto só esperando você tropeçar. Quase dá para ouvir eles cantando como na Era do Gelo. Rango legal é o que procuramos. Olha, eu confesso que me deu vontade de rever esse filme. Mas, sejamos justos, os abutres só querem almoçar em paz, uma vida tranquila, não é? Assim como a gente. E por falar em almoçar em paz e ter uma vida tranquila, se você sonha em passar em um concurso público de carreira policial e garantir seu futuro sem ter que fugir de cobra, calor e leão, dá uma olhada nos links da descrição. Tem material de qualidade que pode ser o diferencial entre ser mais um perdido no deserto ou um aprovado com água gelada e ar-condicionado. Bem, e agora, aperta os cintos. Estamos entrando no lendário Vale da Morte, na Califórnia. E o meu conselho é, não queira ficar perdido lá, pois o nome não é figura de linguagem. Ele literalmente é um dos lugares mais quentes do mundo, com temperaturas que podem chegar a quase 60 graus. E não ache que esse calor vai afetar somente a você. Os helicópteros, caso você precise, eles vão sofrer dificuldades em levantar voo, porque o ar ele vai ficar menos denso. E isso se os aparelhos que eles utilizam para fazer o resgate não sofrerem uma pane também. Agora, também não pense que o problema é só o calor, pois caso você realmente tenha o azar de se perder, saiba que estará sozinho no meio do nada, em um deserto que cobre cerca de 13.650 km², o que é quase 9 vezes a cidade de São Paulo. Mas, se preocupe, solidão não vai ser seu problema no cair da noite, pois algumas cascavéis do deserto e escorpiões lhe farão companhia. Ademais, essa serpente é perigosíssima, pois possui um veneno neurotóxico e hemotóxico ao mesmo tempo. Ou seja, paralisa nervos, afeta a respiração, controle muscular e destrói tecidos, vasos sanguíneos e causa hemorragia interna. E não se engane, pois mesmo que seja aplicado a tempo o antídoto, ainda existe o risco de desenvolver sequelas como danos neurológicos permanentes, amputações do membro mordido e sequelas cognitivas
permanentes, pois caso você não saiba, o antídoto neutraliza o veneno, mas não reverte o estrago já feito. Isso se você tiver a sorte de ser resgatado, pois o veneno normalmente costuma agir nos primeiros 15 a 30 minutos e a pessoa pode ir de óbito em até 6 horas. Mas, por outro lado, o resgate pode levar várias horas, até mesmo mais de 4 ou 6 horas, dependendo da localização, até dias, e das condições de acesso, que se não facilitarem, pode ter certeza que elas vão dificultar ou até impossibilitar seu resgate. Mas, uma notícia boa. Felizmente, a taxa de sobrevivência após uma mordida de cascavel do deserto, se tratada rapidamente, é alta, superior a 80 a 90%. Mas, não se esqueça do calor, pois se a sua água acabar em uma temperatura com mais de 50 graus, o ser humano pode começar a entrar em colapso em menos de 24 horas, e a morte pode ocorrer entre 1 e 3 dias, dependendo da exposição e se o resgate não lhe achar. Tranquilo, as formigas e os abutres irão. E tudo isso a poucas horas de Las Vegas. Por isso, eu prefiro ir para o cassino jogar poker e tomar uma cerveja de noite, curtindo de uma forma mais calma, assim como sei que também você deixou o seu like nesse vídeo. E nos encontramos na próxima.